Boa noite. Como é que tem passado? Tudo bem? Eu passei muito bem, estou sempre passando bem porque estou sempre trabalhando em benefício dessa humanidade. É um trabalho incansável, é uma dedicação total para ajudarmos o nosso semelhante. Hoje vamos ter uma conversa, um diálogo. Eu gostaria que os amigos mantessem totalmente a mente flexível para absorver aquilo que vai sendo dito. Muitas vezes, como eu já disse, venho aqui para fazer o programa, para ter esse diálogo com algumas ideias, e na hora de começar, tudo muda. Porque não é eu que estou direcionando esse trabalho. Esse trabalho é direcionado pelos espíritos do astral superior. E já que nós vamos entrar nesse detalhe de espírito do astral superior, vamos definir o que seria os espíritos do astral superior, o que seria Deus, que tanto se fala, né? Deus. Por que não uma deusa? Por que tem que ser Deus? Porque o homem criou o machismo. Então o machismo criou automaticamente o próprio Deus, é o Deus prazer. Se diz que nós somos a imagem dele, é porque na realidade isso não está errado. Porque a imagem é outra, não é essa imagem física que nós estamos enxergando aqui agora, mas a imagem espiritual. A imagem espiritual é idêntica dele, porque no universo existe bilhões de... Não dá para se falar quando. Imagina no mundo Terra quantas pessoas tem, imagina em cada planeta que tem nesse universo afora, os bilhões de elementos em evolução. Nós, como seres humanos, precisamos de corpos porque precisamos aprender algo mais. Precisamos resgatar falta, precisamos nos confraternizar com os nossos amigos, aquelas pessoas que foram nossos inimigos de outras vidas, nascem na própria família, e aí de uma forma prazerosa, espontânea, cada um vai resgatando as arestas do passado, e isso é o mecanismo da vida reencarnatória. Agora, às vezes eu me pergunto, por que o Deus das religiões não deixa todos os religiosos felizes? Porque eles todos pregam o tempo todo, ficam lá rezando o tempo todo. Pai Nosso, Ave Maria, Credo, faz novena, essa coisa toda, né? Quem é que inventou tudo isso? Ou por que foi inventado isso? É uma maneira para se conectar aos mundos astrais superiores, claro. Mas devido ao fato de ignorar realmente como isso funciona, as rezas e orações, as Ave-Marias, as missas que são feitas, e outras práticas em outras instituições religiosas, como no Espiritismo e outros lugares, não existe uma corrente satisfatória, porque não existe conhecimento do mecanismo da vida espiritual. Como os espíritos do astral superior agem e de que maneira eles podem chegar junto de uma criatura humana. Que maneira que eles podem limpar o ambiente. Então, no Espiritismo, por exemplo, se confabula muito com espíritos. Ora, os espíritos que se confabulam, muitas vezes se apresentam com o nome de fulano, ciclano, beltrano, nomes pomposos, quando na realidade eles foram elementos criminosos que estavam aqui na atmosfera da Terra. Quando eu começo a falar das coisas, eu não estou dizendo que as pessoas são desonestas. Alguns são. Alguns dirigentes são desonestos mesmo, mas não tem conversa. Agora, aquela maioria das pessoas estão lá de boa vontade. Estão pensando que estão fazendo a caridade, que estão resolvendo espírito, estão resolvendo comunicações, mas isso tudo é uma engasopação. Eles estão sendo iludidos pelos espíritos do invisível, dos espíritos do astral inferior. Porque eles se apresentam e dão o nome que eles quiserem. Então, quando nós temos conhecimento do mecanismo da vida espiritual, essas indrugis são eliminadas. E comigo não passa gato por lebre. Deu para entender? Então, as pessoas são médicos, vão lá, tá lá com problema, vai no centro espírita, não, tem que desenvolver a mediunidade, porque você precisa fazer a caridade. Vai fazer caridade coisa nenhuma. A pessoa já está perturbada, já está com os espíritos obsessores. Chega no centro espírita, aqueles espíritos, claro, são trocados por outros. Então a pessoa se sente diferente. Apenas houve uma troca de corrente, mas é a mesma corrente negativa. Ela deixa de ser escravo de uma para ser escravo de outros. E isso é uma realidade incontestável, não adianta. Isso vai continuar por muito tempo. Vou fazer o quê?
Allan Kardec não deixou a coisa bem montada, tanto é que ele se assassinou. Ele se matou, se suicidou. Porque ele teve sua vaidade. Ele não permitia que os espíritos do astral superior o intuíssem da maneira correta. Quando ele iniciou a escrever como era formado o universo, ele escreveu. Ele foi intuído para escrever força e matéria. Se ele tivesse escrito isso, o mundo estaria diferente. Só que ele escreveu força, Deus e matéria. E não é. São duas coisas, força e matéria. A força é Deus, que se desdobra em milhões de maneiras. E nós somos parte disso. Nós somos partícula dele. Nós temos dentro de nós, conosco, na parte espiritual, todas as ferramentas que o universo tem. Nós somos forças criadoras. Nós já chegamos num patamar avançado. Nós temos a inteligência, temos raciocínio, pensamento, força de vontade, mediunidade, consciência. E alguém usa por acaso isso? E se usa de forma errada. Então esse papo, essa conversa que nós estamos tendo, é uma conversa franca. Eles vão continuando a fazer o erro, isso vai continuar por muito tempo. Mas cada um de nós que chega a ter conhecimento, a ter esclarecimento, tem intuição do astral superior, tem que transmitir isso. Não podemos deixar a coisa bancarrota. Então, a mania das pessoas que quer ser boas, que quer fazer a caridade. Como é que tu vai fazer caridade se você não tem conhecimento nenhum? Como é que você vai praticar e transmitir saúde para alguém se você não tem saúde? Aquele passe, aquela coisa que é dada no Espiritismo, é totalmente condenado pela vida espiritual. Muitas pessoas, por vaidade, ou por quem gosta numa moça bonita, o idiota chega lá e diz que ele é médio, dá uma de médio de um safado sem vergonha, para passar a mão nas moças, para dizer que vai dar o passe. Ora, está cheio de sem vergonha isso nesse mundo. E não é brincadeira. As pessoas falam, não, mas você tem que falar calmo. E vou falar calmo um raio, pô. Como é que eu posso falar calmo com tanta sem vergonhice por aí afora? Quer dizer que as pessoas querem moldar o outro, querem ensinar o outro como é que tem que falar para transmitir a verdade, para transmitir aquilo que o astral superior ensina. Ora, eu transmito da maneira que eu sei transmitir. Eu não estou preocupado com o julgamento dos outros. Se eu estou vendo dentro dos meus estudos, eu não sei quanto tempo ainda vou ficar por aqui, vou ficar mendindo quando não ando mendindo para as pessoas, por quê? Para ser bonzinho? Para ser simpático? Tem que mudar tudo. Nós não estamos só comentando os fatos. Estamos comentando os fatos, os acontecimentos, estamos dando remédio para isso. A limpeza psíquica, as irradiações que são feitas aqui comigo, são benéficas, e com essas irradiações não tem espírito nenhum inferior que fica lá para ficar dando comunicações idiotas e mentirosas. O ambiente fica limpo. Só que as pessoas precisam mudar. Agora, se as pessoas emocionalmente ficam envolvidas, vai fazer o quê? E eu explico o quê? Às vezes, quando alguém da família morre por um acidente, alguma coisa, depois de algum tempo, isso é coisa notória. Alguém da família tem os mesmos sintomas, tem as mesmas doenças, começa a praticar aquilo que a pessoa que morreu praticou. E como é que isso acontece? Porque a pessoa que morreu está na própria família, está lá naquele lugar. Isso acontece todos os dias, todo momento. Agora, neste momento, está acontecendo em milhares de locais. Mas você fala isso para as pessoas, olha, mas será que o meu marido que está fazendo isso, o meu filho que morreu, minha filha, ele não está fazendo isso por maldade, está fazendo por ignorância. Então é preciso fazer a limpeza psíquica para ajudá-lo, para ele retornar ao seu mundo de origem. Precisa se libertar da desgraça humana, daquilo que aconteceu. Já aconteceu, não tem como mudar. As pessoas fazem besteira a vida inteira, acontece um acidente, morrem de uma forma estúpida, e depois começa essa pregação, essa coisa. Isso não funciona. É os espertalhões, que são as missas do sétimo dia, essa encomenda disso, encomenda do raio que o parte, e fica essa coisa toda, não se resolve. E sinceramente eu gostaria que você que está me ouvindo agora, não tenha nada de preconceito contra nada, deixa sua mente aberta e fluir. Comece a praticar as irradiações que nós vamos fazer daqui a pouco, pratique elas diariamente, fala menos, passa a ouvir mais, leia mais livro, fica com olhos abertos, é a mente ligada aos mundos astrais superiores, para você aproveitar essa encarnação, e não ir embora daqui e não aprendeu nada. Eu estou fazendo a minha parte.
Estou fazendo com muito prazer, um prazer extraordinário. É inimaginável o prazer que eu tenho em divulgar esses conhecimentos. Mas para fazer isso eu tive que adquirir coragem. Porque não é fácil, num mundo tão materializado que ele está, você chegar a essas informações. Por que acontece acidente com os religiosos? Eles vão no culto, vão viajar, vão pregar não sei aonde, daqui a pouco sofrem um acidente e morrem lá 20, 30, 40, sei lá quanto. Por que acontece acidente? Acontece porque as pessoas, egoisticamente, eles querem fazer breganha com Deus. E Deus não breganha nada com ninguém. As pessoas não precisam se humilhar perante Deus, como se pensa. Quando eu falo em Deus, estou falando do astral superior, tá? Eu estou falando de Deus apenas para me comunicar. Porque Deus, na realidade, do jeito que está enxovalhado pelas religiões, dá até vergonha às vezes de pronunciar. Então, o meu direcionamento espiritual é com o astral superior. Quando eu falo astral superior, estou falando de Deus. Quando eu falo espírito de luz, estou falando de Deus. Tá? Espírito de luz são aquelas almas que estão em campos mais avançados, mas devido ao interesse que tem para ajudar o nosso semelhante, para ajudar nesse trabalho benfazejo, para ajudar a humanidade, essas almas estão junto nesse trabalho. Elas estão no invisível, de vez em quando aparece um, então se estrala aquela coisa, mas elas estão no invisível trabalhando e nos empurrando para frente para divulgar esses conhecimentos extraordinários. Já visto que no mundo o que se faz? Ora, o mundo devia estar tudo em paz, não devia? Porque o dia inteiro tem gente rezando nessas igrejas que não é brincadeira, implorando para Deus. Parece que Deus não está ouvindo essas pessoas, porque está sendo feito de uma forma egoísta. Se as forças superiores, o astral superior, o espírito de luz, são elementos superiores, eles não gostam de ser bajulados, eles não fazem troca conosco por nada. Eles querem que nós tenhamos bons pensamentos, que estejamos aqui cumprindo com o nosso dever, como homem, como mulher, e não ficar invertendo as coisas e ficar inventando história por aí. Porque os tempos são outros, não tem nada de tempos e outros. O ser humano nasce homem, nasce mulher, e acabou. A mulher tem que funcionar como mulher e o homem tem que funcionar como homem. Se isso for invertido, a medicina está aí para operar, é a mente que está doente. Aí daqui a pouco os caras criam lei disso. Ora, eu não tenho preconceito contra nada. Não tenho, eu sou espiritualista, por que eu vou ter preconceito? Eu vejo essas pessoas infelizes que estão aí, falando à torta e direita, são pessoas que na realidade são desequilibradas, são pessoas obsedadas, dominadas pelos espíritos das trevas, e aí eles acham que são grandes personagens, são pessoas que foram logicamente prejudicadas na infância, desde a fecundação, e toda pessoa que é castigada, ela passa a castigar, ou passa a se expor, ou passa a agredir a própria sociedade, porque ele foi agredido na sua vida, até iniciando na vida infrauterina, dentro do ventre materno. Já começa a agressão, começa a rejeição, e depois que ele nasce, ele quer se vingar da sociedade. Ele está desequilibrado. Os espíritos dos mortos que estão na atmosfera da Terra, que eles também agiam dessa forma, intui a pessoa, passa a dominá-la, passa a pessoa a fazer a besteira que ele faz. Agora, se você coloca ele dentro de uma corrente, praticar a limpeza psíquica, vai limpando ele, fazendo isso diariamente, pode contar que ele vai mudar a personalidade, ele vai voltar a ter a personalidade dele próprio. Mas isso não se faz de uma hora para outra. E o desafio à sociedade em geral, todas as doenças têm cura, só que precisa de dinheiro para as coisas. Como é que eu vou curar um doente mental, se eu não tenho um lugar para mantê-lo, sob determinados cuidados, tem que ter pessoas treinadas, tem cura. Quem falou que os doentes não são curados? Ele não precisa de remédio, não. Dá choque elétrico, dá injeção, dá porcaria nenhuma, não tem que dar, não. Tem que tirar os espíritos que estavam junto da criatura e depois educar a criatura. Então, por um determinado tempo, essa criatura tem que ser retirada da sociedade, clínicas preparadas para isso, porque não existe nenhuma no mundo ainda. Pretendo, antes de ir embora desse planeta, a coisa realmente possa se mudar, possa isso já ser implantados. Agora, como é que eu vou implantar isso que eu estou falando sem dinheiro? Agora, você que tem dinheiro, quer se juntar a mim a fazer uma experiência? Vamos montar uma clínica de tratamento. Me traz uns loucos que mais não tem conhecimento nenhum. Me monte a clínica, me dá o pessoal que eu te direcionar o que tem que ser feito e me traz
Os loucos que você acha que não tem mais cura. Manda a medicina dizer, olha, esses daqui não tem mais jeito nenhum. Me deixa essas pessoas comigo. Mas me dá os meios para isso. Eu vou curar com conversa mole? Tem que ter os meios. Tem que ter disciplina. Tem que ter locais. Onde colocar essas pessoas. Como mandar essas pessoas para que elas não se machuquem, não machuquem outras pessoas. Essas pessoas têm que ser isoladas da sociedade por um determinado tempo. Não pode receber visita de ninguém, nem de parente, nem de amigo, nada. Aí a cura se faz. Quanto tempo leva? Pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos no máximo. Mas duvido. Eu desafio a medicina, desafio a todos os cientistas do mundo, todas essas idiotices que existem, e eu desafio. Existe cura para tudo. Só que existem os meios adequados para isso. E precisa de dinheiro, cara. Não precisa de dinheiro para mim. Eu não preciso de dinheiro para comprar chá, para comprar prédio, viajar, fazer o diabo que eu carrego, não preciso de nada. Precisas do dinheiro para isso, eu apenas posso comandar o trabalho. Está lançado o desafio. Você que tem dinheiro e duvida, pague para ver. Pague. Mas pague logo, porque daqui a pouco eu vou embora. Estou com 73 anos, daqui a pouco em pacote já vou embora, como é que fica? Tá bom? Então, a coisa é séria. Daqui a pouco tem gente que fala, você não pode rir na hora que está falando sério. Por que eu não posso rir? O negócio para mim é prazeroso, eu estou envolvido pelo astral superior. Aqui existe uma corrente tão protetora, inimaginável. E todos vocês, seja quem for você, não importa quem você é. Se você se acha tão pequenininho, não tem nada de pequenininho, você é igual a Deus, rapaz. E que as religiosas falam isso para você? Não, você tem que pregar, tem que se humilhar, tem que se ajoelhar. Ajoelhar porra nenhuma, vai ajoelhar para quê? Você vai se ajoelhar para uma entidade superior por quê? Para fazer breganha, trocar o quê? Você tem que mudar seus hábitos, seus costumes, seus pensamentos negativos. Amanhã já vai vir as burdoadas. Depois que começar a rodar esse vídeo, você continua do dia. Eu vou continuar, meus amigos. Porque isso que cura. A humanidade se matando, nasce, morre. Por quê? Porque a pessoa tem que vir 1000 vezes neste mundo, 500 vezes, 100. Por quê? Não pode vir só 3, 4 vezes e pronto, já faz a evolução espiritual. Cada vez que nós viemos nesse planeta é um sofrimento miserável. Você já imaginou? O espírito sai do seu mundo espiritual, um local onde existe paz, tranquilidade, um conhecimento total, uma harmonia total, e tem que vir numa porcaria do mundo desse. Esperar 2 idiotas fazerem uma fecundação, como diz, que os caras já acham tão importante. Ora, o cara fez uma fecundação por gosto e prazer próprio. Aí depois o coitado do filho tem que vir mesmo. Agora, se fizer isso de uma forma prazerosa, mas já imaginando na procriação, isso é bom, isso é ótimo. Agora tem muita gente por aí que tem procriação porque foi na marra, porque o impulso é tão grande. Então, o tipo do cara que vai numa ratoeira, ele é pego, e depois, o que eu fiz agora? Aí vai fazer o aborto, né? Abortar o raio que o pata, rapaz. Que vai abortar o quê, pô? A partir do momento que fez um aborto, é um assassinato. Vai arrumar desculpa onde? Não tem desculpa, não. É uma vida que lá está se formando. E a sociedade totalmente despreparada, sem conhecimento. A justiça, de lá condena, o juiz vai julgar o raio que o parte também, vai julgar o quê? Você não sabe a situação que a pessoa estava. Então está tudo errado. As pessoas têm que ter conhecimento. Por que está nesse mundo? O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço a evolução espiritual? Não está aqui à toa, pô. Chega aqui, nasce numa família abastada que tem dinheiro, começa a usar o dinheiro de forma errada. Aí o doutor fulano e tal, eu conde do Cássia, do conde dos Pacamato, do diabo que eu carrego, essa porcaria toda, o ser humano deixa de cumprir com suas obrigações, com os seus deveres. Então, o astral superior devemos tratar de igual por igual. Os grupos interessados em manter esse tipo de coisa dentro das religiões vão continuar ainda por muito tempo. A pessoa humilde, bem intencionada, acredita que aquilo que eles estão falando é palavras, é obra de Deus, quando na realidade não é. A obra de Deus é a pessoa mesma. Ela mesma. Cada ser humano é uma obra de Deus. Por que precisamos de templo para ir rezar essa coisa toda? Então eu lancei a ideia, a primeira pessoa no mundo, a lançar essa ideia de não termos mais templo nenhum.
não precisa ir para templo nenhum. Podemos amanhã nos reunir espiritualmente falando no local, muitas vezes fazer uma comemoração de determinado assunto espetacular, tudo bem. Agora, pegar dinheiro dos coitados por aí para criar templo, depois desvia todo o dinheiro para outros lugares. Aí você vai ver o bando de safado, tendo fazenda não sei aonde, fazendo... Que é isso, pô? A própria Igreja Católica explora o mundo todo. Ela chegou aqui no Brasil, fica dona das terras, chegava nos lugares, ela se instalava no meio da fazenda do fazendeiro, aí a cidade começa a crescer em volta, ela pega os melhores lugares das propriedades, não pagou imposto nenhum nunca, e o dinheiro daqui, das escolas só que eles têm, são desviados e mandados para Roma. Pô, para aquele bando de bispalhada lá, com aquela palhaçada, parece um teatro, né? Esse negócio engraçado. É um luxo miserável. Eles falam, não, porque não pode, com dinheiro não sei o quê, mas ó, venha a nós, o vosso reino nada. Tudo conversa para boi dormir. Aí os padres fazem o voto de castidade, que não fica castidade nenhuma, que se dependesse de mim, eles não passavam nem na minha rua. Tá? Uma vez fui na Itália e falei com os meus amigos lá, com os parentes, porque algumas coisas que as padraiadas andam fazendo por aí. Eu falei, a partir de hoje eu vou deixar na minha mãe, minha mulher, mas ir lá na igreja, na missa. Eu falei, não, pode deixar, não tem problema, não são todos, sempre tem boa gente, mas no meio deles, eles são protegidos. Você vê nos Estados Unidos que houve tantas coisas de pedofilia, teve mais de 1.500, 2.000 processos já. Isso é uma mexeria. No Brasil não teve nenhum praticamente. Nenhum padre está sendo processado por nada. Então o que acontece quando um padre apronta lá com uma criança, uma situação chata? O que o bispo faz? Ele troca o padre, manda para outro lugar, e põe outro lugar e fica por isso mesmo, não acontece nada. Agora, meus amigos, o negócio é falar francamente, não tem como. O astral superior não, ele só pode estar nos lugares onde existe limpeza de pensamento, onde existem bons pensamentos, onde as pessoas estão realmente preparadas para fazer a caridade. Fazer a caridade é ensinar as outras pessoas a pescar, a não pescar o peixe. Então, meus amigos, o negócio é bem diferente daquilo que se imagina. O planeta Terra está aí. Ele vai continuar. As pessoas, não, precisamos salvar o planeta, não sei da onde. Tem que salvar você mesmo, o palhaço papagaio. Você que tem que se salvar, parar de beber, parar de fumar, parar de falar mal dos outros, linguarudo que fica fofocando a vida dos outros o tempo todo. Se preocupa em dizer, por que ele quer fofocar a vida dos outros? Para justificar as suas falhas. Se você é uma pessoa desonesta, então cuida de resolver seus problemas, deixa os outros para lá. Não, porque fulano fez isso. O que fez ele? Vai cuidar da sua vida, não fica porninhando a vida dos outros, pô. Você não tem o que fazer, rapaz? Vai dar banho em elefante se não tem o que fazer. Vai lá na África, outro lugar que tem elefante, jumento, dá banho em jumento, não tem o que fazer, pô. Coça as costas de bode, sei lá, faz outra coisa diferente, não fica parado. Vai em hospitais, conversa com pessoas doentes, leva uma palavra amiga, aproveita agora, aprenda as irradiações, depois vai lá, mentalmente você faz as irradiações, ajuda aquela pessoa que está lá no hospital. E vai ver que ela, logo ela está saindo de lá. Não precisa falar para ninguém o que você está fazendo. Se você tem tempo disponível, faz isso, é. Vai ver o sofrimento que se passa por aí, em vez de ficar reclamado, feito um besta aí. Não, porque bateu um cara. Não, bateu o cara porque você descuidou. Quem mandou você descuidar? Vamos, não, eu fui culpado, o culpado foi o outro. Olha, meu amigo, quando as coisas acontecem, não é ninguém é culpado, porque a corrente é negativa. É a corrente negativa onde existe o polo negativo, os dois se juntam. Aí as coisas acontecem. Por que você fica até X horas da madrugada, você sai do trabalho e vai para casa? Não tem o que fazer, pega um livro, vai ler um livro. Não tem livro, vai nas bibliotecas, está cheio de biblioteca por aí, pega um livro e lê alguma coisa que presta. Você já pensou quantos livros podia ter lido já? No tempo idiota que você, ocioso que você passa nos botecos? Não, mas a gente tem que descansar. A vida está dando sofrimento, né? Trabalha muito. Quem trabalha porcaria nenhuma, rapaz? Eu que sei o que é trabalhar. Tá? Isso que me dá saúde. Tá? Então, portanto, meus amigos, Deus não faz troca com nada. Deus não se intromete na nossa vida. E Deus não gosta de ser que a pessoa se humilhe por ele. Que a pessoa fala, não, você tem que se humilhar, tem que pedir, não sei o quê. Você está pensando que Deus está precisando disso? O que é isso? Você imagina, vamos ver um quadro assim, material. Materialmente falando. Eu como um pai. Se uma filha vinha, ou um neto vinha me falar alguma coisa, eu não gosto que ele se humilhe. Venha e fala comigo de igual por igual. O que está acontecendo?
Não precisa se ajoelhar, ficar se humilhando. Para que isso? Se eu não aceito isso, imagina o espírito superior. Tá bom, meus amigos? Já falei demais, hoje já expliquei alguma coisa e tal. Tem muita gente que a partir de manhã vai dar burdoada, mas não estou nem aí. Quinta-feira estou aqui novamente. Eu não é esse negócio de Deus quiser. Eu vou estar aqui quinta-feira, porque Ele quer. Se Ele quer, eu estou junto. Então, eu estou junto com Ele, Ele está junto comigo. Ele está junto com você também, que você está assistindo nesse momento e que está praticando aquilo que eu estou orientando. Então vamos fazer essas radiações. E na próxima quinta-feira estamos aí. Divulga esse trabalho. Quem tiver intenção, eu desafio dar de pé. Você, se tiver dinheiro e quiser fazer alguma coisa para mostrar para a sua humanidade, só que o investimento não é pequeno. Precisa de higiene, precisa de prédio, precisa de local apropriado para você colocar a pessoa tem que ter um X pessoa disponível, de profissionais disponíveis para cuidar dessa pessoa. Mas, em vez de você internar seu filho lá, ou sua filha, ou seu marido, ou sua mulher lá num local, e depois nunca mais, que se você internou, acabou. Você poderá ter ele de volta. E o dinheiro que você vai gastar, na realidade, não é seu, não. O dinheiro é do mundo. É no mundo que tem que ficar. Então aproveita e faz uma obra benemérita de verdade, em vez de ficar aí batendo no peito falando besteira. Vai junto, venha junto, que o caminho da espiritualidade é imenso, inesgotável, mas é prazeroso. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo,
Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.